Estás pronto para expandir a tua mente? Bem-vindo ao Mindset Talks, o podcast que explora as chaves para desbloquear todo o teu potencial. Malta, bem-vindos a mais um episódio do Mindset Talks Podcast e hoje trago-vos aqui uma grande convidada, uma grande amiga e uma grande profissional. Elizabeth é psicóloga, é coach, é empresária em nome individual também, tem a sua própria marca, tem o seu próprio livro, está aqui, que já vamos falar um bocadinho sobre ele também. E hoje, malta, preparem-se, um episódio se calhar mais curto que o tradicional, mas com conteúdo muito, muito bom. Elizabeth, obrigado por teres vindo e teres aceito o convite e obviamente estás aqui a despender um bocadinho do teu tempo em gravarmos aqui um episódio, não é? Porque se há coisa que temos mais valiosa, é o tempo. Como é que tu vês o tempo? Força. Como é que eu vejo o tempo? Sim. Eu trocaria a palavra tempo por energia. Boa. Porque o tempo é o mesmo para toda a gente, não é? Então, é a energia que nós investimos para cada área da nossa vida. Portanto, eu gosto de trocar a palavra tempo por energia. Boa. Também tem a ver, não é? Sim. Também despendemos energia para este tipo de conteúdo. É o mesmo, não é? Portanto, escolhemos bem a energia que investimos em cada área da nossa vida. Sim. Nem mais. Elizabeth, és psicóloga há quanto tempo? Vamos enquadrar aqui a malta um bocadinho para a comunidade perceber a convidada que está aqui deste lado. Então, eu estudo psicologia e coaching desde os 17 anos, vou fazer 31, ou em 26 de novembro. Sempre a estudar na universidade e a complementar com vários cursos. Estou agora a finalizar a especialização avançada de clínica no Instituto de CRIAP. Boa. E coaching já faço há muitos anos e trabalho na área de desenvolvimento pessoal há alguns anos. Talvez há 8 anos já trabalho na área de desenvolvimento pessoal e coaching. Na área da psicologia, há cerca de 3 anos que trabalho, sendo que o estudo já começou há bastante tempo e sempre fui apaixonada pela psicologia, pela mente, pelo ser humano. Portanto, tenho que conhecer mais, que é das coisas mais fantásticas que nós podemos fazer. Conhecer o conhecimento e o autoconhecimento, sim. Será ou seja, diz-se muito que o desenvolvimento pessoal começa desde que supostamente nascemos, não é? Será que a psicologia e o desenvolvimento pessoal são os grandes pilares daquilo que é o nosso suporte para sermos bons seres humanos? Claro, nós antes de termos qualquer tipo de trabalho, termos qualquer tipo de relacionamento de amizade, de família, estarmos bem nas áreas da nossa vida, nós temos de estar bem connosco. Tudo começa por nós, tudo começa pelo desenvolvimento de nós próprios, de conhecermos um pouco mais sobre o ser humano, da psicologia e também da filosofia, não é? Porque a filosofia também sou apaixonada, vou agora iniciar um curso de filosofia na Nova Acrópole e estou muito entusiasmada. Sou apaixonada pelas áreas que envolvem conhecimento geral e do ser humano. E acredito que para nós estarmos bem e sermos melhores nas áreas da nossa vida, área profissional, relacional, o que é que seja, nós temos de estar bem connosco e super importante e muito importante é evoluirmos como pessoas. Isso não é só o estudo, mas também aprendermos a conectar-nos realmente connosco, a estarmos em silêncio, em solitude, também é muito importante. E ao melhorarmos no desenvolvimento pessoal, vamos melhorar consequentemente nas outras áreas. Acredito que estejam interligados. Sim, são ligações. Eu estou aqui a pensar, porque imagina, eu sou um bocado mais velho, não é? Sim, malta, sou mais velho, não parece, mas eu venho de um tempo, não sei se apanhaste este tempo, eu venho de um tempo em que, por exemplo, psicologia e filosofia eram muito banalizados e eram áreas que efetivamente não tinham grande importância na sociedade. Aliás, não sei, por acaso não sei como é que nos dias de hoje, mas antigamente ir a um psicólogo era vergonha alheia. Falar em filosofia era quase totalmente descabido, não é? Em termos de sociedade em geral, ok? Não sei se está a fazer sentido o que eu estou aqui a dizer. Se houver lá malta mais velha como eu, sabe o que é que eu estou a falar. Como é que tu vês a filosofia e a psicologia hoje em dia? Ou seja, no contexto atual, eu tenho a opinião pessoal que sim, tem cada vez mais uma presença muito forte em nós e na sociedade e que deveria estar ainda com mais força nas escolas e nas faculdades e tudo mais, e na sociedade em geral. Como é que tu vês? Estou curioso.
Acredito que seja interessante o que estás a dizer, porque não sei se tens noção que a filosofia não é recente. A filosofia existe antes de Cristo, na época de Marco Aurélio. Ok. Até há um livro que é Meditações de Marco Aurélio, Famoso. e na altura, já há muitos anos atrás, já existia o estoicismo, portanto acredito que a filosofia sempre foi valorizada. Portanto, acredito que sim, está cada vez mais a ser valorizado a filosofia e a psicologia. E felizmente, porque as pessoas começam a vincular-se cada vez mais elas próprias, a perceberem que as pessoas não são o que fazem, mas são o que são. E para saberem o que são, é importante estudarem filosofia, estudarem psicologia, estarem com elas próprios, autoconhecerem-se. Como é que podes ser um melhor profissional se não sabes quem és? Eu estou a dizer isto de uma forma, uma pergunta aberta. Muito importante, e acredito que na sociedade está cada vez mais valorizado, e a filosofia não existe há 30 anos, nem 40, existe desde antes de Cristo, não é? Portanto, eu sugiro aqui, no podcast, Claro. um livro que gostei muito, que é Meditações de Marco Aurélio. É um livro muito antigo e ao mesmo tempo muito interessante, aqui tem muita filosofia também. Há outro livro que é de Helena Blavatsky, e uma escola muito interessante que eu vou em breve começar o curso de filosofia, e tenho ouvido os podcasts da professora Lúcia Helena Galvão, e ela é professora nessa escola, Nova Acrópole, e sugiro tanto o estudo da filosofia como o estudo da psicologia, como o estudo de nós mesmos. Não é? Porque é muito importante mesmo, é mesmo muito importante. E acredito que haja cada vez mais disponibilidade de estudo das pessoas. Sim, acredito e tenho visto isso, felizmente, não é? Senão não haveria tanto investimento no ser humano, que é super importante. Sim. Aquela observação que eu trouxe tem muito a ver com a questão da sociedade em geral. Quando, por exemplo, alguém diz ou dizia, eu quero ser filósofo, tornava-se quase como uma chacota no seu círculo social, não é? Porquê? Porque não era considerado uma profissão séria. Engraçado. Eu venho desse tempo, não sei se já lidaste com situações assim. Porque, na verdade, Paulo quer ser filósofo. Eu acredito que nós somos todos um pouco filósofos. Não é? Portanto, eu quero ser algo. É muito giro quando nós somos crianças, não é? O que é que tu queres ser quando fores grande? Quero ser um ser humano. Uma velha pergunta. Não é? Eu quero ser um filósofo. Não. Nós, antes de fazermos algo profissional, nós somos um ser humano. E o nosso foco tem de ser sempre evoluir como pessoas. Evoluir e contribuir. Porque acredito que nós já falamos numa outra conversa de objetivos. Podemos ter o objetivo de ter uma casa e ter um carro, coisas materiais, mas isso são objetivos, não é o nosso propósito. O nosso propósito como seres humanos, acredito eu, é evoluirmos a nível individual e em conjunto, porque estamos todos conectados. Portanto, acredito mesmo que este propósito é de evolução e de percebermos muito mais quem somos do que o que queremos fazer e ter. Acredito que vem muito mais da nossa essência e da nossa alma. E eu quero ser filósofo. Mas somos todos um pouco filósofos, basta às vezes tomar um café em frente ao mar, ler um livro e estarmos em silêncio e em solitude. Vai-nos trazer esse silêncio, essa solitude, vai-nos trazer discernimento do que é que nós queremos, a nossa tomada de decisão, o que é que nós somos naquele silêncio, naquele momento, naquela pausa. E é super importante nós termos esses momentos de pausa. Portanto, nós não queremos ser filósofos, nós não queremos ser professores, não deveria ser assim, nós já somos, não é? E essa filosofia, eu acredito que todos nós temos um pouco de filosofia dentro de nós. E é super importante a questão da filosofia, as questões de provocar aqui insights, acredito que é. E somos todos muito novatos, não é? Há muito conhecimento ainda para aprender. É verdade. Aliás, Por mais que tenhamos estudado muito, há sempre muita coisa para aprender. eu falo por mim. Malta, eu falo por mim. Eu já tenho a minha wishlist da Look completamente cheia. Eu tenho um Excel, sei lá de quantas linhas cheias de livros para comprar. Eu acho que não vou conseguir ler tudo nesta vida, mas... Nós estamos aqui à volta, aqui, não é? Sim, A quantidade de livros que eu tenho. Sim, há aqui bastante, aqui de malta, Eu tenho não dá para mesmo ver, mas... Os livros, e não tenho conta dos livros que li, e sou apaixonada. Acho que é super importante nós procurarmos, falaste num valor muito importante, o crescimento, não é? E o conhecimento, estamos em constante conhecimento e crescimento, e ler nos livros é super importante. Trocar um pouco a televisão pelos livros,
a tecnologia pelos livros e é super importante que todos nós façamos isso. Tópico interessante. Porque aos dias de hoje, atendendo a toda a tecnologia que nós temos à nossa disposição e ferramentas e aplicações e tudo mais, ou seja, muitas distrações também, inclusive até as estatísticas dizem que nós cá em Portugal, portanto, somos dos países que menos lê. Como é que achas que conseguimos incutir esses hábitos de conhecimento de leitura Trouxe uma coisa interessante. quando temos... Os hábitos, Não é? Exato, porque... leitura especificamente. E sobretudo a procura do conhecimento, não é? Sim. Acredito que, acima de tudo, eu não consigo perceber quem não lê, porque eu sou apaixonada. Nós os dois, nós somos apaixonados por ler e eu sou mesmo viciada em leitura, adoro. Qual é o próximo? Exato. Vai comprar e ler, não é? Gosto mesmo muito. E gosto da sensação de folhear o livro novo também, mais do que Conhecimentos de... ler em PDF, mais do que ler mesmo um livro. É muito interessante. Como estabelecer melhores hábitos de leitura? Inclusive, agora estou a lembrar-me espontaneamente, há vários livros que falam dos hábitos. Os 7 hábitos de pessoas eficazes, hábitos atómicos, o poder do hábito, são 3 livros que me estão a surgir agora em mente e que são super interessantes para implementar qualquer hábito na nossa vida. Especificamente o hábito de leitura. Nós podemos fazer o seguinte, ter um livro na mesinha de cabeceira. Ou seja, quando nós tornamos um hábito fácil e acessível, é muito mais fácil nós trocarmos de outro hábito para esse hábito. Pessoalmente, tu sabes, eu não tenho televisão em casa, eu não tenho internet em casa. E isto é uma disciplina, porque eu uso a internet para dar consultas de psicologia, de coaching, formações online, mas depois autodisciplino-me para não usar numa componente pessoal e ter os boundaries, ter os limites definidos. Também não tenho televisão, tenho livros num lugar de televisão, porque prefiro essa troca. Então eu acredito que nós podemos não eliminar, mas mais facilmente trocar o hábito, ou seja, trocar o hábito da televisão por um livro, trocar o hábito das redes sociais por um livro, outra coisa, não é? Estamos aqui a trocar livros, mas pode ser outra coisa. Um refrigerante por um copo de água, de uma forma leve. Obviamente nós não somos robôs, mas haver aqui um equilíbrio. O ideal é tornarmos assim o hábito fácil e acessível. Se nós queremos ler mais, temos um livro mais perto de nós, num tema que gostamos, com menos páginas, vai ser mais fácil nós iniciarmos a leitura. Portanto, eu acredito que a acessibilidade, a facilidade e a menor quantidade para que não haja uma sobrecarga. Se calhar, em vez de começarmos a ler um livro num dia, lemos 4 páginas, num tema que gostamos, num lugar que é próximo de nós, aí favorecerá aqui o hábito de leitura e vai ser interessante, sim. Agora, quem não gosta de ler também não tem que ler, tá? Pois, sim, claro. Hoje não temos gostado todos da mesma coisa, mas seria o ideal implementarmos aqui os hábitos de leitura, porque há muito conhecimento para todos nós aprendemos, somos uns aprendizes ainda, não é? Todos nós, por mais que haja muita leitura, nós estamos sempre a conhecer. Os eternos aprendizes. Exatamente, da vida, essencialmente. E lá está os livros, falando nos livros, não é? Porque é conhecimento de séculos, não é? E realmente eu vejo desta forma, não é? Qual é a melhor forma de tu aprenderes, se não com o conhecimento dos nossos ancestrais e dos mestres e do que aprenderam. Exatamente. Também do presente, claro, mas sobretudo do passado. Até porque o futuro... Até porque o passado, até que ponto não se repete muitas vezes no presente, não é? Eu por acaso estou a ler um livro de história, está ali, que é de Andrew Mark, História do Mundo. Eu também gosto muito. E muita coisa que aconteceu na história repete-se, não é? Até que ponto nós não estamos muito parecidos com quem éramos e o que mudou é um pouco a tecnologia, não é? Porque a nossa base é um pouco a mesma. Claro, algumas coisas mudaram, mas muita coisa se repete na história. Então eu acredito que seja importante nós estudarmos sobre história, estudarmos sobre o que disseste sobre a experiência, biografias e conhecimentos já que estão nos livros, não é? Se estão nos livros é porque nós podemos lê-los, não é? E podemos aprender, focarmos no presente e visualizarmos o futuro com foco sempre no presente, mas sempre ter a componente do conhecimento da história e um pouco de fé e visão do futuro vivendo no presente. É a minha filosofia, pelo menos. E é uma ótima filosofia. Sim. Eu acho que é uma ótima... Malta, não sei quanto a vocês, mas o nosso tem uma ótima filosofia. Voltando aqui um pouquinho atrás,
tu tinhas partilhado ao início que o mundo do desenvolvimento pessoal começou aos 16 para ti. 17. 16. Quer dizer, começa desde que nós vivemos, não é? Estamos sempre a aprender, não é? Mas Sim. aqui esta maior consciência, leitura de mais livros de psicologia, de filosofia, de coaching e o estudo na universidade, na licenciatura de psicologia, foi aos 17. Ok. 17 anos. O que é que te levou para esse mundo? Ou seja, qual foi o gatilho? Não é? Porque houve de certeza que há uma reza aqui contigo que te fez puxar. Ou seja, eu costumo dizer uma coisa muito, muito simples, que é, eu não acordo hoje e lembro-me, olha, eu agora quero seguir determinada área ou tenho interesse em determinada área. Já é algo que vem connosco ou vem crescendo ao longo do tempo, não é? Qual foi, o que é que te puxou para isto? Aos 17 anos nós somos muito novos, não é? Para escolhermos que área vamos seguir, não é? Até porque nós podemos trocar de área profissional várias vezes durante a vida. Tu és um exemplo disso e que sempre foste bom profissional em tudo o que fizeste, mesmo, pronto, e também já tive noutras áreas e a própria experiência profissional noutras áreas e em várias áreas também nos dá autoconhecimento sobre nós. Só que até que ponto é que aos 17 anos vamos saber definir a nossa vida? Não vamos, não é? Portanto, somos muito novos para definir. Então, o que é que eu sinto que me ajudou? Duas coisas a escolher essa área. Isto é uma resposta espontânea à tua pergunta espontânea, Claro, que nós sim. paramos no Está tudo- guião para este A podcast. comunidade Mas a verdade, habituada. o que sinto foi que escolhi psicologia porque foi intuição, sempre tive muita intuição e sempre segui muito, a maior parte das coisas que eu fiz na vida foi pela minha intuição, pela parte mais intuitiva e muito também pelos desafios anteriores, gerais que tive em vida. Queria perceber o ser humano, queria perceber o porquê de determinadas ações, determinados acontecimentos para comigo, para com a vida, em geral. Portanto, tive determinados desafios gerais e que gostaria de perceber porque é que aconteceu isto. Porquê é que eu agi desta forma? Porquê é que a pessoa agiu desta forma? Porquê é que aconteceu este cenário? Não é? Eu queria perceber um bocadinho mais sobre o ser humano devido a determinados episódios, desafios que passei, ainda e já com essa idade que todos nós temos, não é? Só que eu queria perceber um pouco mais sobre o ser humano, porque e sempre foi isso e continua a ser. Ou seja, sinto que a psicologia é das coisas que mais me move. Não só porque há uma área profissional, mas porque eu sou mesmo apaixonada pelo conhecimento e por perceber um pouco mais sobre as pessoas e sobre mim. Então, sempre foi desde os 17 e continuará a ser um crescimento contínuo, mas foi sempre o que me moveu. Perceber um bocadinho mais o porquê das coisas, que é sempre uma pergunta infinita, não é? É aquela pergunta que nunca tem final, não é? Tu vês a pista, mas a meta parece estar cada vez mais longe. Olha, eu tenho que partilhar aqui uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu já falei isto várias vezes, não sei se em algum podcast, em algum episódio eu falei, mas malta, estou a olhar para ali porque eu estou a ver o som, não é? Vocês já sabem como é que isto funciona. Eu sempre tive, eu vou chamar, não é a palavra certa, mas vou usar esta palavra. Eu sempre tive assim alguma inveja daquelas pessoas que desde cedo sempre souberam assim, este é o caminho. E vou seguir este caminho. E seguem esse caminho. Seja ele qual for. E digo isto porquê? Porque eu sempre, como tu conheces e muito bem até um bocadinho do meu percurso, eu sempre fui aquela pessoa que, vou testar aqui. Não deu, está tudo bem. Vou testar ali. Não deu, está tudo bem, vou testar ali. Até que aos poucos lá fui encontrando o caminho, não é? Mas eu tenho que confessar que, olha, energeticamente é desgastante, mentalmente é desgastante, espiritualmente é desgastante também, tudo é desgastante. Porquê? Isto é a minha experiência própria a falar, ou seja, porque pessoas como eu, é uma entrega muito grande e é 8 ou 80. É um desafio. Isto para dizer o quê? Que esse eterno porquê, eu também tenho esse eterno porquê, mas é curioso que eu vou procurar esses porquês em vários campos segmentados. Sei que me estou a explicar bem. Estão a perceber, malta? Eu vou ali, não dá, ok, vou ali, não dá, ok, vou ali, não dá, ok, vou ali, não dá. Até que eu vou explorar, ou seja, até que eventualmente vou encontrar o caminho.
Também uma forma de autodescoberta. Sim, eu começava aqui. Ou sou completamente louco? Nós, Está tudo bem, posso ser completamente louco. cada pessoa o que é. Não há um julgamento certo ou errado. Acredito que, primeiramente, perceberes que a inveja que tu disseste que sentias, mesmo que seja na brincadeira ou a sério, ou qualquer tipo de emoção ou sentimento, são sinais. Todas as emoções são sinais. O que é que eu gosto de perceber? Não é que é muito mal sentir isto, é muito bom sentir isto. Na verdade, todas as emoções são importantes de sentir. O mais importante de refletir é sentir e refletir. O que é que esta emoção me está a tentar transmitir? Qual é a informação que está por trás desta emoção? E aí começamos a perceber um bocadinho mais sobre nós, sobre o que sentimos e a transformar a emoção que temos para outra emoção. Importante sentir, conectar, sermos vulneráveis, como nós já falamos numa outra conversa, sentirmos as nossas emoções e percebemos o que é que esta emoção me está a transmitir. O que ela me está a dizer? Este insight. Então, através deste insight, há um maior nível de autoconhecimento, reflexão e com calma, nós chegamos a maior autoconhecimento muito mais com estes insights, com estas pausas, com estas questões, que às vezes, muitas vezes, com os livros, não é? Portanto, perceber, essa emoção de onde vem. Depois, não há o caminho certo. Não é? Não há o caminho certo de seguir um caminho linear, até porque nós os dois não seguimos um caminho assim tão linear, não é? Portanto, da minha parte também não foi um caminho linear, nem da tua, não é? Qual é o caminho linear? O que é que está certo? Na verdade, uma pessoa que está totalmente certa não está certa. Ou até pode estar certa na verdade dela, mas nós não estamos... Nós somos perfeitos, nós não somos robôs, nós somos humanos. Não há um caminho certo ou errado. E quem sabe tudo ainda tem muito para saber. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe se o caminho é certo, nós não nascemos a saber viver. Nós simplesmente vamos vivendo e vamos aprendendo ao viver, não é? E esta incerteza da vida, que é interessante, não é? Que nós vivemos com esta constante incerteza. As pessoas têm que perceber, a vida não é certa, na vida não há certeza, nós não somos completamente conhecedores de nós e da vida. Então, mais importante, além de estarmos a perceber a origem, a profundidade de quem nós somos, também é importante e ler e tudo mais, é também aceitarmos a nossa incerteza e a incerteza da vida. Porque a única realidade da vida, ou uma das, é a incerteza. Então, é importante lidarmos com essa incerteza. Sim, continuarmos a perceber o porquê é importante, conhecermos-nos e lidarmos com a incerteza. Sinal de também um sinal de estarmos equilibrados, bem, é lidarmos com alguma incerteza. Claro que podemos criar a nossa segurança interna para lidar com os desafios, mas perceber que a vida pode surgir desafios a qualquer momento. É resolvermos. E se não der para resolver, aceitar com calma, não é? E outra coisa que disseste interessante, que é continuar à busca de um porquê, através de experiência. É um formato. Tudo certo. Vamos nos conhecendo através de... Estás a falar de uma estratégia comportamental. Há pessoas que são mais de uma estratégia intelectual, tu até podes ser estratégia intelectual, estratégia comportamental, para descobrir o porquê. Identifico-me, de certa forma, também é importante, além de estarmos em busca deste porquê, conseguimos lidar com a incerteza da vida, com a incerteza de nós próprios, e estamos no presente. Às vezes não temos que saber o porquê. Às vezes não temos que explicar as coisas, não é? E acho que a vida e a maturidade e não só o conhecimento, nós começamos a perceber isso, não é? Que nós não temos que saber tudo. Sim, é interessantíssimo este crescimento, esta conexão com o ser humano, com nós próprios. Lemos mais livros, conhecimento. Só que a verdade, às vezes, é importante nós estarmos em silêncio e não queremos saber tudo. Então acredito que em vez de ir para o 8 e para o 80, e esta intensidade encontrarmos, em vez de ser um 8 e um 80, ser um equilíbrio. Encontrarmos um equilíbrio, que às vezes é desafiante, não é? Mas encontrarmos um equilíbrio, sabemos lidar com essa incerteza, continuarmos em busca de porquês, mas também focarmos no presente, que é um presente, não é? Nós podermos estar realmente conectados, não é? Vivermos com presença, com entrega, como tu disseste. Então acredito que seria aqui um equilíbrio de tudo o que fazes com contacto com o presente. Bom, malta, e para informações sobre consultas de psicologia e coaching com a Elizabeth, já sabem, vai estar nas notas do episódio.
Sim, vai estar nos outros episódios. Isto foi um quebra-gelo. Quero testar. Porque foi muito interessante, atenção, muito interessante, foi profundo. E claro que faz todo o sentido, porque, claro que eu tenho aqui já muitas perguntas, mas se calhar é curiosidade, se esta pergunta é curiosidade, que é o presente. Esse é um ponto importante, o presente. Será que vivemos o presente ou será que estamos demasiado acelerados a viver em piloto automático e não no presente? Fizeste uma pergunta interessante, porque, a meu ver, todos nós é desafiante nós estarmos sempre no presente. Só que é o ideal, não é? O que é que acontece? Nós somos cerca de 90% inconsciente. 90, 92%. Cerca de 10% é que temos consciência das nossas ações. Quer dizer, vamos lá ver. A maior parte das pessoas reage, está no piloto automático, não é? A parte reativa. Então nós podemos discernir aquilo que é reação de ação. A reação é o nosso passado. É algo, uma resposta a um estímulo. E quando nós respondemos a um estímulo externo, normalmente temos a responder também com os 90% do nosso subconsciente e com algo do passado. Portanto, é uma reação. Não há tempo quase de resposta. A ação é algo consciente. Cerca de 10%, quer dizer. Então, o ideal para nós aumentarmos a conexão com a presença, com a consciência, com a entrega no agora, é aumentarmos esta presença, a consciência. Ou seja, como é que nós o podemos fazer? Por exemplo, não há caminho linear, ou certo ou errado. Eu diria aumentar o tempo de resposta, mas com consciência. Não ser só aumentar o tempo de resposta só porque sim. Temos energia, presença nesse tempo. Ou seja, se há um estímulo, se há uma circunstância, se há um conflito, se há um desafio, ao invés de nós respondermos pelo nosso inconsciente automático, estamos em modo automático, pela nossa reação, vamos aumentar o tempo de resposta, vamos refletir sobre o que aconteceu, vamos criar um pouco de mais insight, estar em silêncio, ter as nossas estratégias internas para perceber, ok, eu acho que faz sentido responder desta forma, ou seja, nós aumentarmos o tempo de resposta. Por exemplo, há um conflito entre duas pessoas, dois amigos. Às vezes conversacional. Às vezes o ideal é dizer, olha, eu vou ali dar uma caminhada e já venho. Não como fuga, não como estratégia de fuga, mas como uma estratégia de conexão e dizer assim, olha, estou a dizer, comunicar de uma forma sincera, autêntica, vulnerável, que eu preciso deste tempo. São os 10 minutos. Eu estou a dar um exemplo espontâneo, não é? Eu já venho, depois de 10 minutos vou ali tomar um café, vou refletir sobre o que aconteceu e volto com mais presença, com mais consciência. Então aumentamos o tempo de resposta. Foi uma estratégia comportamental em que houve uma caminhada, ou tomar um café, à beira-mar, e depois voltamos. Olha, realmente tinhas razão sobre isto. Ou realmente eu sinto isto. Não é que haja alguém que tenha razão. A razão aqui não é o ponto. O que importa aqui é que as pessoas sejam autênticas, sejam vulneráveis, comuniquem. Mas acima de tudo comuniquem com presença. Então acredito que existe muito este modo automático, este modo de reagir, de estar muito inconsciente, mas que é interessante nós irmos contra esse modo. Começamos a estar mais conscientes, saímos da reação automática, da reação rápida, para uma ação mais consciente, mais ponderada, mais calma, mais reflexiva. E outra forma, obviamente, de fazermos é como é que eu posso diminuir a tensão interna, um desafio que eu sinto interno, um conflito interno, e como é que eu posso diminuir o conflito externo? Como é que eu posso aumentar o tempo de resposta? E aumentar os recursos internos, que é super importante, através do quê? Da terapia. Não é? Eu sou psicóloga, tenho a minha psicóloga já há muitos anos e continuarei a ter, e acredito que seja fundamental nós aumentarmos a consciência também em terapia, fazermos terapia, portanto aumentarmos os recursos internos, diminuirmos, se possível, aqui a tensão externa e interna e aumentarmos o tempo de resposta. Ao aumentarmos o tempo de resposta, não somos tão impulsivos, não somos tão reativos, não estamos no inconsciente. Conseguimos estar mais ponderados, mais flexíveis, mais conscientes daquilo que fazemos, para não andarmos sempre só em modo automático, porque senão não vivemos, não é? O que é isto? Isto é estado de sobrevivência. Até que ponto é bom estar a viver no estado de sobrevivência? E no estado automático também. Até que ponto é que isso é bom? Nós estamos a viver, não é? E o que é a vida? É agora. Não é? É isso.
Malta, isto é profundo. Eu avisei que o episódio ia ser bom. E entramos aí muito do campo da inteligência emocional, da gestão emocional. Isso. Ou seja, falando aqui no outro ponto, que eu acho também que é importante, que é na questão da terapia. Que tu falaste que é muito importante fazer terapia. Ou seja, até que ponto, deixa-me pensar, porque esta pergunta, o que é que ela sai bem? Porquê? Porque isto vai de encontro àquela pergunta inicial que eu fiz, que antigamente era quase vergonha alheia fazer consultas com psicólogos, ir a um psicólogo. Não sei se foi agora no episódio em si, mas já tivemos esta conversa. Que eu venho de um tempo em que antigamente quem fosse um psicólogo era vergonha alheia. És maluco, estás maluco, agora tens de ir a um psicólogo. A terapia, o processo terapêutico, o quanto é que ele transforma uma pessoa? Se quiseres, eu vou ali buscar um tacho e meto uma receita mágica de como transformar uma pessoa. Não há milagres. E quem inventa milagres não existe. Não existe. Mas se quiseres, eu posso tentar fazer uma receita. Não há, isso é. A verdade é que não existe receita mágica. E ainda bem que hoje em dia é um investimento fantástico, dos melhores investimentos que nós podemos fazer. E tu tens noção disso. Não sei se alguma vez fizeste terapia, se conheces alguém que faça. Ainda não Tens fiz. noção da Quero fazer. transferências e a importância que hoje em dia é, e felizmente que as pessoas consciencializaram disso, para irem um bocadinho mais à profundidade de quem são e não ficaram tanto na superficialidade. Acredito que as coisas estão muito diferentes hoje em dia, sim. Sim, eu também vejo isso. Atenção. Aliás, Para o presente, o que é que tu sentes? Sim, muito, muito diferente. Até porque eu tenho esta opinião. O pós-pandemia, que já lá vai. Isto é engraçado quando se fala na pandemia, porque ainda hoje estamos em 2025, fala-se na pandemia. A pandemia já foi em 2022. É isso, né? Tu até mudaste de voz. Estamos em 2025. Falar, ficaste. Porque eu tento ligar aqui os timings, é que há um bloqueio mental da linha de tempo, acho eu, pelo menos eu sinto isso. Pronto, mas quando se fala na pandemia, o pós-pandemia, eu já falei isto várias vezes, eu tenho esta noção que houve uma maior preocupação, existe uma maior preocupação na saúde e bem-estar geral. Eu noto isso, que as pessoas procuram mais apoio, mais ajuda, para a terapêutica também, e não só, em todos os campos. O desenvolvimento pessoal também, eu vejo a malta cada vez mais preocupada com isso. Eu sempre tive este bichinho também cá dentro de ser psicólogo. Sempre tive. Giro. Sabes que eu acredito que a vida fala connosco. Sim. Metaforicamente. Então, até que ponto não possas vir a ser? Se nós estamos a ter esta conversa e eventualmente estás vinculado, também estás de coaching, estás vinculado na parte do coaching, procuras o desenvolvimento pessoal de uma forma consistente, até que ponto, quem sabe, poderemos gravar um outro episódio daqui a uns anos com o Paulo como também psicólogo. Vamos ver. Uma coisa é certa, 2026 está à porta, malta, se ainda não estão a preparar os tais objetivos, comecem a preparar. Eu já estou a preparar os meus. Quem sabe? Vamos ver. Há coisas que eu quero... Às vezes a psicologia pode ser apenas uma ferramenta para nós próprios. Sim. Não, obviamente, a psicologia envolve muitos anos de estudo, todo um processo, são vários anos, e pode ser um objetivo fazer a área da psicologia como uma componente profissional. E também pode-se estudar de uma forma autodidata em livros, obviamente não sendo psicólogo, mas tendo uma maior consciência que ao estudares, como tens estudado em literatura e tudo mais, aumentas também um pouco a consciência. Agora, super sugiro a toda a gente fazermos terapia, e não como cura milagrosa de algo, isso não existe, como ferramenta de autoconhecimento, de presença, de expressão, de ser um lugar seguro de nós dizermos o que nós sentimos. É mesmo muito importante, e aumentarmos a conexão com a nossa essência. Não necessariamente é para resolver todos os problemas do mundo. Às vezes é um espaço de segurança em que nós podemos transmitir o que sentimos, as nossas emoções, a nossa vulnerabilidade, autoconhecimento. Portanto, é muito mais esse espaço. Claro, pode ser também ajudar a lidar com os desafios que temos ao longo da vida, mas também pode ser um espaço de autoconhecimento. Isso é interessante. Espaço seguro, vulnerabilidade. Sim. Porque, ou seja, hoje em dia, pelo menos é a minha opinião, vale o plano, ok? Isto é um podcast informal, já sabem bem que funciona, e nunca devem acreditar em tudo o que ouvem e veem, há que pesquisar também por vocês próprios.
Depende, se tiver teoria, isto tudo de base, claro que Sim. sim. Estás a dizer é opinião. opinião pessoal, Ok. exatamente. No campo das opiniões pessoais. Que é a questão da vulnerabilidade é um tópico muito sensível, não é? Ou seja, até que ponto é que hoje as pessoas se calhar não se sentem realmente em espaços seguros, seja em ambientes profissionais ou pessoais, ok? No âmbito de realmente exprimir e partilhar aquilo que sentem e pensam, e efetivamente no âmbito terapêutico ser esse um espaço adequado para, Sim, não é? a terapia acaba por ser um espaço seguro de expressão do que nós sentimos, onde muitas vezes não há um lugar para o fazer, não é? Além de, obviamente, a parte técnica de estudo inerente de um psicólogo, é também a empatia, ser um espaço seguro, onde se pode partilhar o que se sente e emocionalmente, sim. É muito Certo. importante. Interessante. Estou aqui a pensar porque eu sou ou seja, eu contra mim falo, porque a minha vulnerabilidade é muito difícil baixar as defesas, mas isto, claro, eu e como muitos que estão lá em casa, claro, que é, passamos por experiências, todos nós passamos por experiências e temos tendência em colocar muros, em colocar barreiras, pronto. E à medida que a vida vai avançando, cada vez mais, à partida, generalizando, essas barreiras e esses muros vão aumentando. Engraçado, porque eu vou dizer a minha experiência. Fala. Para mim foi ao contrário. Ok. E eu acredito que nós podemos transformar os muros em vulnerabilidade com boundaries, com limites. Ou seja, em vez de estarmos num estado de bloqueio e de muros e defensivos na reação, podemos sentir nas mesmas emoções, sermos vulneráveis, temos a vulnerabilidade, sentimos nas mesmas emoções e implementar os limites com as pessoas que nós gostamos e connosco próprios. Portanto, eu trocaria o muro por limites, Interessante. aumentando a consciência. Mudar a percepção. Portanto, eu acredito que eu fiquei cada vez mais conectada pessoalmente com as minhas emoções, com os meus sentimentos e cada vez mais, ao contactar-me com as minhas emoções e sentimentos, comecei a definir cada vez mais limites e tenho os meus limites muito bem definidos. Acredito que não precisa ser defensivo e um muro, nós podemos ter limites. E está tudo bem se as pessoas agirem de determinada forma. É com elas, não é sobre nós. Nós não temos que ficar chateados porque a pessoa fez algo X, Y, Z. Simplesmente, ok, a pessoa fez aquilo, não está alinhado com os meus valores. Está tudo bem com ela, é sobre ela. Mas eu não a quero na minha vida. É tão simples quanto isso. Acredito que seja prático. Não é? Então, tem a ver com limites, de uma forma educada, com responsabilidade afetiva, comunicarmos o que nós sentimos e perceber, ok, a atitude que a pessoa teve não está alinhado com o que eu acredito como valores, não está certo nem errado, mas com os meus valores, com responsabilidade afetiva comunicar e um afastamento portanto, com limites, não é? Porque até onde a pessoa pode ir e até onde eu posso ir. Portanto, acredito que eu trocaria este bloqueio por limites. E atenção, todos nós temos desafios, uns mais do que outros, não se compara, não é? Todos nós temos desafios e acredito que os desafios não nos podem definir. O trauma não nos pode definir, a dor não nos pode definir, não é? Nós não somos os desafios, nós temos desafios, nós podemos procurar a solução ou aceitar às vezes o que a vida nos está a transmitir numa determinada fase, porque tudo é fases, não é? Agora, nós não somos os desafios, nós não somos o problema, nós podemos ter esse desafio, digamos assim, e procurar voltar para nós. E essa segurança que procuramos, às vezes o ser humano procura fora, a validação, a solução, às vezes está dentro de nós, com a conexão interior, com a nossa segurança interna. Ok, aconteceu isto, procurar a solução. Não há? Ok, vou procurar aceitar, vou procurar ter fé, vou procurar conectar-me, vou procurar fazer terapia. Então, acredito que seja muito importante nós não sermos definidos pelos nossos desafios e aprendermos com eles. O que é que a vida nos está a ensinar? E não, em vez de ser uma vítima, não estou a falar em ninguém específico, Não, ser humano, em vez de se trocarmos o papel de vítima para perceber o que é que eu posso aprender com esta circunstância. É desafiante? É chata? É difícil? Ok, o que é que eu posso aprender? O que é que eu posso ser ensinada ou ensinado pela vida desta circunstância? Porque a vida está-nos a ensinar, metaforicamente está-nos a ensinar alguma coisa. O que nós sentimos, está-nos a dar uma informação sobre algo. Então procurar, para mais desafios que sejam, não sermos sofridos pela dor.
e tentámos transformar, sentir a dor no momento que estivemos a sentir e tentámos transformar em algo de inspiração para nós próprios, de conhecimento, de evolução. Acredito que seja mais esse caminho, pelo menos eu vejo dessa forma. Tiveste algum desafio que te tenha moldado de alguma forma? Isso assim, podes partilhar. Se não puderes, está tudo bem. Na verdade, tive bastantes desafios desde uma tenra idade. E aprendi bastante com eles. E tenho uma visão de, ok, o que é que este desafio, o outro, e todos estes desafios me demonstraram. O que eu posso aprender aqui? Foram vários, como todos nós somos seres humanos. A partir do momento que existimos, vamos ter desafios e vamos ter coisas boas, coisas menos boas. É vida, não é? A acontecer, é movimento. A vida é movimento. Mas acredito muito simples, muito prático. Foi que já sabes, já comentei, já partilhei inclusive noutros podcasts, fui convidada. Foi quando eu fui para o Brasil sozinha com uma mala de mão. Eu ia como turista e acabei por ficar lá a viver e a estudar teatro. Porque eu também me formei desde sempre em teatro, TV e cinema, não é? A parte das artes sempre esteve muito presente na minha vida. Sou apaixonada por artes, quer seja a atuar em teatro nas escolas que estudei, quer seja numa componente de escrever um livro de poesia, que também já escrevi, quer seja às vezes sozinha que pintar um quadro, porque a arte é um espaço terapêutico também. E sempre me vinculei aqui com a terapia, com o espaço terapêutico, para saber lidar com o espaço terapêutico, como por exemplo uma área artística, para saber lidar aqui com os desafios. Um dos desafios foi ir sozinha para o Brasil, com uma mala de mão, e umas semanas fiquei lá a viver 9 meses. Não. Não é? Foi desafiante, foi um desafio que eu própria escolhi. Houve desafios na minha vida, e em todos nós, que às vezes não escolhemos e os temos. Mas este desafio eu posso partilhar. Foi um desafio que eu mesmo escolhi. Fui sozinha, sem preparação. Não conhecia ninguém. Aventura, foi mesmo a aventura. Hoje em dia, se faria isso, não. Talvez preparasse, talvez fosse com alguém, uma amiga, família, talvez fosse com alguém, com viagem preparada, com algo mais ponderado. Já passaram alguns anos, cerca de 4 anos, acredito eu, não consigo precisar. Aprendi bastante, aprendi essencialmente. Eu fui estudar teatro, era o que eu mais queria, era só o curso de atriz lá. E a verdade é que estudei. E aquilo que eu achava que era, eu sempre quis estudar e explorar e tudo mais, e o que eu achava era que eu iria aprender mais sobre a técnica de ser atriz de teatro, TV e cinema. Aprendi. O que é que eu aprendi mais? Sobre mim própria, num lugar onde eu não conhecia ninguém, com muitos desafios que eu não estava preparada. E conectei-me muito comigo própria e com a tal vulnerabilidade, e aumentei a minha segurança interna. Cheguei aqui, todo um processo também de desafios, outros desafios, conectei-me com a segurança interna. Então estes desafios fizeram com que eu me vinculasse à fé, que acredito que é super importante nós termos fé, e com a nossa segurança interna, confiarmos em nós, confiarmos na vida e essencialmente em nós. Em termos os recursos suficientes para lidarmos com os desafios que possam surgir, porque a vida vai sempre ter desafios. O que é importante é nós aumentarmos a resiliência, a coragem e a força de lidarmos com esses desafios, não perdendo a nossa autenticidade e a nossa essência, a nossa energia boa, a nossa luz, que é o mais importante. Não sermos definidos pelos desafios. Mas foi um dos desafios, é ter ido viver sozinha e estudar sozinha para um país que eu não conhecia ninguém. Depois voltei e segui o caminho da psicologia, e também continuo vinculada à arte e ao teatro. Sim, te mantens, e quem acompanhar o trabalho de Elizabeth, que já sabem, vão às notas do episódio para pesquisar, que vou lá deixar a informação toda, vão perceber que a Elizabeth continua ligada às artes. Sempre. E à parte sempre dele também, e tudo mais, e atriz. É mais na área de arte, Mais... artística. E podemos falar da componente da escrita. Sim, até porque era a próxima pergunta que eu ia fazer. Ou seja, nós temos aqui a escrita de alma, Metamorfose, ok? Elizabeth Souza, está aqui. Malta, já sabem, podem ir pesquisar o livro. Como é que surgiu este livro? É um livro de poesia? Sim. Primeiro de tudo, quero sugerir a todos nós,
se gostarmos de escrita, escrevemos, além dos objetivos, temos escrita terapêutica e vincular-nos a nós através da escrita. Poesia. Eu queria escrever um livro no futuro, há uns anos atrás, que o futuro já foi o passado, mas já aconteceu. Eventualmente posso vir a escrever outro livro. A verdade é que, sim, tinha essa intenção, mas não era uma intenção com uma pressão. Era uma intenção de, um dia pode ser que eu faça sem essa pressão de ter que o fazer. Então, na verdade, eu sabia que queria, mas na verdade o que aconteceu foi, eu não delineei uma data, eu não coloquei pressão, eu simplesmente, como eu referi, além de fazer a componente artística, ter escrito um livro de poesia, já ter pintado um quadro ou outro quadro, uma forma também como hobby, e portanto a arte não é só pela componente profissional, mas pela componente pessoal, como autorreconhecimento e terapêutico. E o que acontece é que, de certa forma, o livro foi espontâneo. Ou seja, eu sabia que queria escrever, e sei que quero escrever mais, só que, de facto, a poesia e a escrita, muitas das vezes já me vem o poema feito e eu só escrevo. Ou seja, não é propositado, é sentido. É quase como se dou com um caderno na praia e vem aqui um poema já escrito espontaneamente. E o que é que acontece? Acaba por ser interessante porque é que se chama escrita da alma metamorfose? Porque foi muito com a alma, com a minha autenticidade, metamorfose, porque acaba por haver vários poemas que eu escrevi aos 20, aos 21, aos 22, aos 23, aos 24, então em várias fases da minha vida e esses poemas também transportam essa metamorfose interna e individual. E também eu quero passar às pessoas da mesma forma como passei metamorfoses, tu passaste, todos nós. A verdade é que o ser humano passa por várias fases da vida. E porquê que esta capa do livro tem as várias fases da lua? De uma perspectiva indireta, ou até direta, não é? É que a lua inteira, independentemente das fases que esteja da vida, nós podemos estar numa fase menos boa, se calhar só se vê uma parte da lua, mas ela continua inteira, continua com a luz dentro dela. Então eu acredito que independentemente de nós passarmos uma fase boa ou menos boa, nós somos inteiros, nós somos preenchidos de luz, da nossa segurança interior. E a mantemos essa fé como a lua mantém, digamos assim. Os poemas saíram de uma forma muito espontânea, e, ao mesmo tempo, com a intenção de que eu ia escrever um livro e que quero escrever mais, com tranquilidade e autenticidade. Cada poema transporta, de certa forma, uma versão minha das várias fases de vida, daí a metamorfose também, e cada poema também transporta uma base da reflexão do ser humano, ou seja, não é só um poema direto, tem alguma... Eu até posso ler espontaneamente, Vamos a isso. já que o episódio está super espontâneo, vou ler. Vamos em primeira mão. Então, Força. tanta gente que não sabe para onde vai. Caos e devaneios, entre choques de multidões e indecisões. Caminho acelerado, ilusão de avanço rápido, de tempo que não existe, e é fruto da nossa criação. E nessa invenção e emaranhado não surge transformação. Transformador, distância entre quem fomos e quem queremos criar, e no espaço da magia da vida e da sombra que dela pode surgir e nos escolhemos conectar. Pronto, isto foi a primeira vez que eu li o poema. Mas é muito uma reflexão, não é só para poesia. É tudo um conjunto, não é? É tudo um conjunto das tuas vivências ao longo dos anos. E também não só. Não só. É o conjunto de quem eu era ao expressar esta escrita, mas acima de tudo um convite à reflexão. Em cada poema há uma reflexão a ter. E para despertar, na medida que posso, a autenticidade e a conexão em cada ser humano que ler este livro, como uma mensagem, como um poema com uma mensagem. Porque, na verdade, este último poema não é sobre mim, é sobre todos nós. Tanto caos, que as pessoas não sabem para onde andam, não é? Porque acaba por ser um caminho automático. É um convite para as pessoas pararem a refletirem sobre elas próprias. Portanto, não é tanto sobre mim, mas sobre o ser humano. E um convite à autenticidade e a pararmos um bocadinho para pensar para onde é que estamos a ir, o que é que nós estamos aqui
a fazer e quem é que nós somos. Portanto, um convite de conexão connosco próprios, com a nossa vulnerabilidade. Portanto, a poesia tem aqui um pouco de... O objetivo é a reflexão. Portanto, A malta, já sabem, Escrita da Alma, Metamorfose, Elizabeth Souza. Se quiserem comprar o teu livro, aonde é que podem adquirir? então, tem em vários lugares, online, em vários países. Acima de tudo em Portugal. Por exemplo, tem na FNAC de Vila Nova de Gaia, presencial. Tem também online na Bertrand, na UC. Tem várias livrarias. Tem também na editora Atlantic Books, que foi a editora portuguesa que eu escrevi o livro. Tem também na editora brasileira IP das Letras, em São Paulo. Tem vários lugares, portanto já disse alguns lugares. Claro. Comigo diretamente já esgotaram. Ok. Felizmente. Felizmente. Posso encomendar diretamente com a editora e falar outra vez com ela, mas o mais provável é que reencaminhe as pessoas para comprarem diretamente com a Atlantic Books, em livrarias como a Bertrand, como a FNAC e também, quem é do Brasil, a IP das Letras. Malta do Brasil, São Paulo, um abraço a todos vocês. Um dos meus mentores é de São Paulo, portanto, um forte abraço a São Paulo e já sabem, adquiram livros e vamos apoiar as artes e a cultura, que é muito importante, e claro, o trabalho aqui da Elizabeth, Escrita da Alma, Metamorfose. Malta, estamos quase a chegar aqui ao final do episódio, mas não vamos terminar o episódio sem falar, porque no início, como vocês sabem, a Elizabeth também é empresária. Tu tens a tua própria marca, não é? Portanto, a Healing Grow. É assim que se chama. Elizabeth Souza Healing Grow. Elizabeth Souza, Healing Grow. Elizabeth Souza, Healing Grow, ok? Pode seguir no Instagram, na página profissional. É isso. Eu vou deixar, já sabem, nas notas do episódio. Como é que surge também essa marca? Ou seja, há quanto tempo, não é? E como é que surgiu, portanto, a ideia do formato? Engraçado, né? Na época mais da pandemia, foi mais nessa altura que esse espaço de silêncio foi um retiro interno, tanto para comigo, como para a criação espontânea da marca. Não só fruto de desafios pessoais, como também de querer transformar essa dor para algo como inspiração para mudar a mim e todos nós. Cura e crescimento, Healing Grow, não é? Portanto, procurar essa cura e crescimento tanto em mim como em todos nós, estamos todos conectados. Inicialmente o foco foi a coaching, foi a formação, foi muito a formação, o coaching, a meditação. Tirei também vários cursos, não é? Um deles no yoga, de professora de yoga, de meditação, a parte da formação. Criei um curso de desenvolvimento pessoal que acaba por ser psicologia, coaching, mindfulness, com 9 módulos. Começou muito por aí. Mais tarde, quando comecei a exercer a componente da psicologia, integrei também a componente da psicologia na marca. Trabalho como empresária individual. Tenho também aqui uma amiga e colega fantástica que me ajuda muitas das vezes na parte de design, na parte de edição, porque é minha amiga, estou comigo de psicologia, só que focou-se aqui no marketing. Criei também a parte da loja online e atualmente começou pela formação, pelo coaching, pela meditação. Atualmente tem as consultas, as formações que criei com a base da psicologia e do coaching da mindfulness. Também aqui as consultas de psicologia e de coaching. Também aqui os eventos que crio de desenvolvimento pessoal. Usualmente em Portugal. E produtos que criei recentemente como acessórios com cristais de pedra energética, da lua, em que o foco é encontrarmos com beleza interior e exterior, não é? E conexão interior e exterior. E também o macramé que está aqui. O macramé com a Healing Grow. Então acaba por ser consultas, formações, eventos e produtos, em que o foco é sempre as consultas. Atualmente, não sabemos o futuro. E um dos produtos é o livro e também 2 e-books que eu escrevi, que eventualmente poderei vir a escrever mais, mas o foco é muito isto: consultas, formações, eventos e produtos. Foco, consultas. É onde eu me sinto mais realizada, com a conexão com cada ser que passa comigo. Diretamente, pela empatia, pela conexão, pelo propósito, é onde eu sinto mais conectada com esse trabalho, sim. Mas
Não tem muito por aí. Malta, um universo inteiro aqui do trabalho de Elizabeth, e que, obviamente, com todo o carinho e amor, podem e devem ir pesquisar e ver e consultar, porque, atenção, isto, uma pessoa só levar tanto disto a remar, não é? No mesmo sentido, não deve ser fácil, imagino. Qual é que será, assim, o principal desafio que tu consideras que tu também já atravessaste à partida, partilhas aqui com a malta, no que toca ao empreendedorismo? Não, não ter o suporte, ter começado sozinha do zero, digamos assim, não é? Porque eu cheguei a ter 7 trabalhos ao mesmo tempo, tu chegaste a saber, lembras desta fase? Lembra? Portanto, eu cheguei a ter, há alguns anos atrás, eu dava publicações. Desses trabalhos, chegámos a estar os dois, inclusive. Exatamente, trabalhávamos em recursos humanos, não é? Numa imobiliária. Cheguei a trabalhar em recursos humanos no imobiliário, portanto, como trabalhadora independente, portanto, conseguia gerir com outros trabalhos. Cheguei a ser hostess em restaurante, portanto, recepcionista. Cheguei, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Recordo-me perfeitamente. Acordava às 5 da manhã e ainda ia dar consultas ao final do dia. Portanto, eu acredito que foi muito trabalho, muita fé, muito foco. Muito trabalho ao mesmo tempo, não é? 7 trabalhos. Cheguei a dar explicações de biologia, explicações de português, até falei com o centro de estudos para nós fazermos as explicações online, para eu conseguir gerir tudo. Portanto, foi mesmo muita... Dava consultas de coaching, entrei numa clínica na altura como estágio profissional da Ordem dos Psicólogos na altura há uns anos, também dava consultas lá, depois também dava as minhas formações, portanto... Foi de facto um caminho que eu acredito que aprendi. E está tudo certo, foi o que foi. E aceito bastante e aprendi bastante. Neste momento, atualmente, que é o que eu posso dizer, não sei o futuro, sei o passado e consigo conectar-me com o presente. Atualmente estou meramente a trabalhar na minha marca, a dar consultas e estou bastante realizada, bastante tranquila, essencialmente vinculada a mim mesma e ao meu silêncio, super importante, e às pessoas que adoro, das amizades que tenho, que sou muito grata, e também parcerias, não é? Porque de certa forma nós conhecemos os recursos humanos do meu imobiliário, hoje em dia convidaste-me para gravar para o teu podcast e realmente fechamos aqui uma parceria em que com a minha marca Ellen Bro e com a tua própria marca também de massoterapeuta e empresária individual também, em que criaste o podcast. Portanto, a vida são sinais e nós vamos nos conectando com as pessoas, não é? E também estou grata às parcerias que hoje em dia são, porque nós crescemos muito mais em conjunto, não é? Estabelecendo, portanto, aqui recomendação mútua genuína, obviamente, e como comunidade, não é? E comunidade não só profissional, como todos nós como sociedade crescemos muito mais, com a palavra seria cooperação. Cooperação, acredito que é muito mais por aí, sim. Malta, que episódio, eu avisei. Vão haver muito mais episódios de certeza e até porque já me conheces um bocadinho, a malta lá em casa sabe também como é que eu sou criativo, eu gosto de criar projetos, gosto de criar coisas novas, diferentes, e vou ver mais episódios de certeza, noutros formatos inclusive. Lá está, 2026 está a vir. Malta, estamos aqui no fim do nosso episódio. Agradecer aqui mais uma vez à Elizabeth pelo tempo, pela disponibilidade e obviamente por todo o conhecimento que partilhaste, porque eu acredito que no mínimo uma pessoa que está lá em casa vai tirar ferramentas deste episódio para se conseguir autoajudar em alguma situação que não sabemos qual é. Que nada substitui a terapia, não é? Claro que não, quando falo em ferramentas é Sim. ferramentas práticas. Olha, antes de terminarmos, queres deixar uma mensagem a quem estiver lá em casa e que esteja assim a pensar? De uma forma espontânea, posso dizer o que me está a vir aqui espontaneamente à mente, para seguir a vossa intuição e a autenticidade de quem são, respeitando os limites dos outros. Portanto, serem autênticos, serem vinculados com a vossa essência e intuição, que é o mais importante, é nós nascemos para também sermos quem descobrirmos, vincularmos a nossa essência. Portanto, autenticidade, vinculação com a autenticidade, intuição e conexão connosco e com o outro. Sim, é isso.
Malta, está fechado. Está fechado. Malta, obrigado por estarem desse lado, por apoiarem o projeto e já sabem, se tiveres ou tiverem alguma história para partilhar aqui com o mundo, vai passar o e-mail no rodapé, envia-nos um e-mail, nós respondemos e vamos partilhar a tua história ao mundo, porque foi precisamente com este propósito que eu criei o Mindset Talks Podcast. É trazer histórias ao mundo que se calhar de outra forma não seriam partilhadas e ajudar quem está no outro lado a ouvir, ou a ver também. Elizabeth, obrigado mais uma vez. As tuas redes sociais vão estar nas notas do episódio, os sites, as redes sociais da marca, a tua, portanto, links importantes, vai estar tudo nas notas do episódio. Ótimo. Obrigada pelo convite e continuação de bons episódios também com os futuros convidados. Vamos a isso. Vamos mudar o mundo e trazer coisas boas, que é cada vez mais importante. Podemos mudar cada um de nós. O mundo é uma consequência da mudança interna, mas sim, continuaremos. Não é mais, vamos a isso. Malta, um abraço, obrigado e vemo-nos no próximo episódio Mindset Talks Podcast. Até à próxima.